Olá, começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e hoje nós temos uma entrevistada direta da Polônia. É uma psicóloga e uma multiplicadora, né, dessa metodologia MDR, que alguns falam do universo MDR, né, tem várias... Eu outro dia falei técnica, me puxaram a orelha, porque é muito mais do que uma técnica e aqui em São Paulo a gente está num evento que está se discutindo e principalmente multiplicando, né, os psicólogos, terapeutas aqui do país para que possam atender e possam trabalhar em regiões onde estão acontecendo alguns problemas, por exemplo, o caso de Brumadinho recentemente, né, e atender pessoas que, por exemplo, sofreram algum tipo de trauma. E para entrevistar aqui o nosso tradutor mor também, Dr. Roberto Devski. Roberto, mais uma vez aqui no programa. A gente está numa sequência internacional de pessoas de valor, né, que é complicado. Até as pessoas me pediram, olha, coloca a legenda também, além de o Dr. Roberto traduzir, a gente vai fazer isso nos programas que a gente está passando, além de a tua tradução na sequência, a gente vai colocando legenda também para as pessoas poderem acompanhar. Roberto, contigo, vamos entrevistar aqui nossa grande multiplicadora. É um prazer ter aqui conosco a psicóloga polonesa Kinga Komarzyńska. Tem um nome difícil como o meu. Você sabe que o Devski também, eles são primos. Né? Nós somos parentes, Devski, né? É um prazer tê-la aqui, ela é uma multiplicadora, uma muito capacitada terapeuta, psicóloga que veio para ontem fazer um evento aqui para a rede solidária que nós temos aqui no Brasil, que está capacitando os psicólogos para atuarem em situações de catástrofe. Né? Então, capacitando, formando várias turmas para que quando houver, por exemplo, como o Suzano agora teve o contato, para que possam alguns profissionais ir lá trabalhar com as pessoas que passaram por essas situações de estresse pós-traumático. E que parece, para quem está assistindo, né, o programa, que parece que cada vez vai ser mais importante esse tipo de capacitação, né? Porque a gente está vivendo um mundo tão turbulento, né? Ter profissionais, né, principalmente profissionais especializados, é muito importante, né, Roberto? Kinga, it's a pleasure to have you here with us. Well, thank you very much. And you came here yesterday. You gave a training to the group of psychologists here from Brazil, therapists and psychologists, to bring them the protocol of trauma, post-traumatic stress disorder, to act in situations of disasters in all over the place. What can you tell about your work with the EMDR in these situations, in disasters? So the protocol is absolutely amazing. And Ilan Shapiro, who developed the protocol, when he learned the association contacted him after the few catastrophes that actually happened in Brazil, and explained that the protocol would be absolutely necessary, very helpful to have here in Brazil. The protocol is absolutely amazing because you can offer help. You can, it's easy delivered in the places that maybe are not in the small room in a session kind of, where you can go out there and you can treat few people at the same time. Okay. So after the catastrophe, when you have the communities that have been affected by something tragic, something terrible, you need few people trained that can actually go there, and offer some hope, offer recovery. Okay. Então ela está contando que esse protocolo que é usado para os desastres, para as catástrofes, foi elaborado pelo Ilan Shapiro e a Associação Brasileira de MDR entrou em contato com ele, que necessitava, né, depois das tragédias que a gente vem tendo aqui, a gente teve Brumadinho, Suzano agora, né, que são catástrofes terríveis, então a necessidade de poder ter essa metodologia do MDR pode ser muito útil e ajudar nesses momentos. A necessidade de nós termos esse protocolo aqui para ser utilizado em grupos, então a vantagem do protocolo de MDR na catástrofe é que ele pode ser usado em grupos, então muitas vezes você tem situações como, por exemplo, grandes tragédias que envolvem muitas pessoas, não há nem um número de terapeutas, psicólogos suficiente para tratar individualmente. Então quando você tem um protocolo de grupo, você consegue atingir um grande número de pessoas com a efetividade que o EMDR pode trazer. In which countries do you have already trained people and acted and treated people with PTSD in the world? So
within the kind of organization, the Trauma UK, we have lots of different people who actually, not me myself, but Zeynep Zat with other people from Turkey. They, for example, did it in Turkey with Syrian refugees with amazing results. I'm using it mainly in England, Wales, and Poland as well, where I'm actually treating using the GTEP. And then right now we're actually setting up a few more kind of things to kind of go, but there was lots of places in Africa as well, and now Middle East. It's being used in all It's being used in yeah, but there's also, I don't know if you've heard, in UK after Manchester bombing. Manchester. There was a terrorist attack in Manchester, so actually they were able to offer to the community being affected by bombing as well. Wonderful. Ela está contando que em várias situações vem sendo usado. Tem a associação Trauma UK, que é a associação na Inglaterra. Então, através de várias pessoas lá, terapeutas profissionais, eles têm levado em muitos locais onde houve as catástrofes. Por exemplo, na Turquia, com os refugiados sírios, foi utilizado. Em alguns locais na África também, com resultados fantásticos. Essa metodologia do EMDR pode ser utilizada em grupos populacionais, em grupos de pessoas que sofreram o estresse pós-traumático após todos esses acontecimentos, com resultados muito bons. Eu queria perguntar, assim, como você está especificamente nessa linha de frente, de capacitando pessoas que atendem, né, as relações, muitas vezes, de conflitos, né, que acontecem lá. Assim, como que a gente poderia colocar para os diferenciais que tem, por exemplo, dessa metodologia em relação a qualquer outro tipo de terapia, por exemplo, para a gente poder posicionar o nosso telespectador, porque às vezes a gente já entrevistou, por exemplo, recentemente também outras pessoas, o próprio John, né, de repente as pessoas acharem que o EMDR está relacionado, por exemplo, a essa questão de traumas, mas aí assim, qual é o benefício? É porque é mais acelerado? Tipo, como que seria para um leigo que está nos assistindo entender por que nesses momentos, por exemplo, uma profissional é chamada ou convocada para trabalhar com essa metodologia? He's asking about the role of EMDR in this situation. Why is EMDR so helpful when you talk about traumas and disasters? What is the advantage that EMDR can bring to people and groups of people? How does it work and why does it work so well? It's an amazing question. It's really difficult to answer it in a short time. Take my time. But the idea behind EMDR, we're talking about the adaptive the processing model. So we think that actually we've got the natural ability to process information and to heal from trauma, whether it's physical trauma or psychological trauma. However, in certain situations, the trauma is overwhelming. It overwhelms our system and we're kind of trapped. We're not able to deal with it. We're not able to move on. We're trapped in that moment, and that becomes basically we carry that with us, that pain, the difficulties that comes with it, and that's why actually what we call psychological trauma, it really is, that we're not able. For example. Yeah, with EMDR, in a very simplistic way, we could talk about EMDR the whole day, but in a very simplistic way, it triggered healthy processing. It almost unblocks that kind of, whatever was freeze in the moment, that the worst possible moment, and allows the body to code or process that information another way, in a more healthy way. Mm-hmm. So we can move on and actually we can see in the future in a more healthy way. Adore, please. Okay. Como uma porta. Ela falou assim que o EMDR ele tem um efeito fantástico de ajudar no processamento do trauma, né? Porque o trauma é como uma memória que fica congelada. Quando você passa por um trauma, aquele trauma a gente fica preso e a gente não consegue ir adiante. E quando a gente usa o EMDR, isso facilita o processamento desse trauma, né? Ele passa a ser, vamos dizer assim, funcional, exatamente. Você não fica mais congelado na memória do trauma e você consegue caminhar adiante e fazer essa memória se tornar funcional e a pessoa não mais ficar frozen, como ela foi congelada naquele momento. Ela consegue ir adiante e continuar com a sua vida, onde antes tinha um bloqueio. When I try to explain before and after EMDR,
this really lovely, well, lovely maybe not, but the way of the journalist, sometimes when you're creating picture and you're seeing one thing, one aspect of the whole situation, and it doesn't look good, but when you zoom out, actually the situation doesn't look as bad. You still see that part, but you see the bigger picture, and you feel calmer because there's lots of good things around as well, rather than just focus on that most horrific. That is the view of trauma. Ela está explicando que quando você tem um trauma, ela fez uma metáfora jornalística, assim. Então você tem quando você está olhando um trauma, é como se você estivesse olhando somente para aquela figura do que aconteceu, para aquela imagem de algo muito negativo. E quando você utiliza o MDR, você consegue olhar para uma figura mais ampla. Então você não vê somente aquilo, você vê que tem junto com aquilo tem a vida e tem muitas outras coisas positivas também. Então, como se você seria uma ressignificação, você consegue não somente ficar fixado no trauma, mas você consegue voltar a ver o todo e não somente a parte. Exatamente, ampliar a consciência em relação à situação e desbloquear aquela situação, não é? Perfeito. Right. And do you treat person to person as a therapist? Yes. And you treat also huge groups, big groups? What do you prefer? Oh. Eu perguntei o que ela, porque ela é uma terapeuta que ela trata pacientes na sua prática diária também, e ela trabalha com grupos também, né? Grupos que passam por situações de tragédias e catástrofes. Eu perguntei uma pergunta: o que ela prefere? Como é que ela lida com isso? I probably think that it's very different, so I can't compare. But in both cases, I feel like I'm learning, I'm taking something amazing with me. So I always feel privileged, whether it's a group of people that allow me to almost like join them in pain at the beginning and then join them in the journey of recovery, or whether it's an individual. I think it's a very intimate, experience, and it's I enjoy actually both of those aspects for different reasons. All good therapeutes talk about like you. Eu estou falando que você também, ele vai falar que é a mesma coisa. Eu sinto a mesma coisa. É que ela está falando assim que independente de ser um acompanhamento individual ou em grupo, ela como terapeuta se sente muito feliz em estar evoluindo junto com aquele paciente ou com aqueles grupos. Então ela aprende também, e todos os ótimos terapeutas que a gente vê, eles têm essa fala, né? A própria Cherry Paulson, quando a gente entrevistou ela falou também que ela se sente muito feliz de poder aprender com os pacientes. E sempre que a gente atende alguém e consegue bons resultados, e até às vezes quando a gente não consegue também, a gente está aprendendo com aquelas pessoas que se entregam a nós. Isso é uma felicidade muito grande. It's a very lovely experience to learn, sometimes with very difficult situations and very suffering people, but it makes us learn too and grow bigger too. Eu queria aproveitar, assim, a gente tá vindo, uma percepção que eu tenho, uma percepção de leigo, de repente, que a gente está vindo para novas metodologias e que, de certa forma, a psicologia está num processo de revolução, né? Assim, como se a gente estivesse conseguindo ser mais cirúrgico, mais especialista, né? E vem do MDR, vem muito claramente essa percepção, a própria consciência sistêmica, ou seja, tudo que está vindo da psicologia. Queria perguntar para ela como que ela vê essa evolução, né? Assim, com esses conflitos todos e as tragédias que acontecem no mundo, existia o mundo da psicologia, por exemplo, antes do MDR? That's the translator. Yeah, I speak English. How do you see the evolution of psychology, that so many new methodologies and technologies are coming, as EMDR and family constellations? I don't know if you know them. And how do you see this evolving movement in psychology, and what do you expect of it? I think it's really exciting. I think we have to remember to be humble and to remember that we don't know nothing, really. We know nothing. Yeah. So I think sometimes people feel, oh yeah, we got it. Now that's the ultimate truth. This is still a journey, and I think we should be open-minded about the new thing, that, you know, we're still at the beginning of journey to understand our mind and the connection between the mind and the body. We like to have that kind of conviction that actually we are up there with the knowledge and technology, but I think we should be a humble kind of approach and keep looking
think about learning from each other. I think that's what connects us. Sometimes it's not about knowledge, the scientific knowledge. Sometimes it's a very simplistic experience that can open amazing, learning experience. Yeah. Ela está falando assim que nós devemos ser humildes, né? Como profissionais, até como cientistas, a gente deve ser humilde para estar aberto para o aprendizado, porque tudo isso vem e nós aprendemos com essas novas metodologias, com essas novas experiências. A ciência continua evoluindo e às vezes a gente acha que já sabe muito ou quer achar que a gente sabe muito, mas a gente tem que saber que nós estamos ainda numa jornada de aprendizado mesmo, de capacitação. E como cientistas a gente tem que ser assim, né? O psicólogo, I see that psychologists should be a scientist, be open-minded. Ela falou que nós temos que ter a mente aberta e entender que esse processo ele continua. A gente não gosta de ter o controle, de achar que a gente sabe alguma coisa, mas a gente precisa ser humilde e reconhecer que nós estamos numa trilha de aprendizado e de conhecimento. Isso é muito importante. Perfeito. Vou chamar um intervalo, então, rapidinho aqui na Santa Cília TV. A gente volta já com Pessoas de Valor. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Bom, voltei aqui ao Marca Pessoal pela segunda vez, agora como dindinha, voluntária, auxiliando todos os novos participantes, e a experiência foi incrível, tão maravilhosa quanto a primeira. A primeira eu pude transcender, aprender, eu estava muito travada, muito resistente a algumas vivências, mas eu pude deixar tudo isso de lado e seguir sendo uma pessoa melhor. E esse aprendizado é constante, eu pude vivenciar tudo isso novamente com a oportunidade do pessoal do Marca Pessoal e proporcionar esse momento tão prazeroso para as outras pessoas, contribuir para que elas encontrem a melhor forma de viver a vida. Então, parar, respirar, olhar para dentro é a melhor forma de aprender qualquer coisa. Eu só posso ser muito grata a toda a equipe do Marca Pessoal. Estamos de volta aqui com Pessoas de Valor. Nós estamos gravando em São Paulo uma entrevista para lá de legal, né? Porque a gente está numa sequência aqui, invadimos um curso, né? Que está tendo aqui um evento em São Paulo para entrevistar algumas pessoas que são os grandes nomes do MDR, que é uma metodologia que está trazendo uma verdadeira revolução, né, para o mundo da psicologia e principalmente, né, para quando a gente está aqui falando de traumas, de regiões. Por exemplo, a gente viveu aqui no Brasil recentemente alguns
problemas, né, com violência, né, e aí a gente está aqui abordando um pouquinho essa questão. Eu queria trazer para a nossa realidade aqui no segundo bloco, porque assim, a gente tem vivido, o brasileiro tem vivido muito presente com a questão da violência, mas quando a gente vê na mídia, a gente não consegue vivenciar, por exemplo, o que está acontecendo, por exemplo, nas gangues dos Estados Unidos ou na África. Ela que viaja muito e que lida com essa questão, será que ela poderia trazer para a gente, por exemplo, se essa realidade brasileira está próxima do que está acontecendo no mundo, assim, isso é uma coisa planetária ou a gente tem realidades diferentes? Kinga, he's asking that he's saying that in Brazil we have been through many situations of extreme violence, and you have the experience in other countries with violence. How do you see the parallel between the situations of violence and gangs and crime in the whole world? Is this a planetary situation or? It's a really tricky question because I think there's lots of factors that contribute to violence, to aggression, especially interpersonal violence. And I think we kind of understand the mechanics behind it, and it's kind of common sense sometimes as well, but that doesn't mean the solution is very easy as well. And I think from my experience working with, especially we mentioned gang members or people who've been, in prison as well, I see that lots of them, they've got actually lots of traumatic experiences themselves. Some of them, what they've done, that was traumatizing for them as well. And when you think about the language of trauma, it's the language of feeling unsafe, feeling that the threat is coming your way. And very often people's got few choices when you cornered. You want to survive, that's when actually it's a strong kind of, it's either fight or flight. Yeah. And when you think about the intergenerational trauma as well, so we're not even talking about the person, that what they've experienced, but the parents that they've experienced and their grandparents as well. And we're talking about something that's almost, Mm-hmm. Ela está falando que é uma questão realmente delicada, assim, né? Uma pegadinha, porque não existe somente um fator em relação à violência, gangues e tudo mais. A gente observa que muitas vezes tem um contexto muito maior, tem um contexto social também, tem a questão que lidar com pessoas que passam por essa situação e que perpetuam essa situação, muitas vezes isso vem da família, ela falou dos pais, dos avós, então muitas vezes a questão da violência é algo que vem transgeracional, que vem até de encontro ao que a gente estuda na sistêmica, ela também conhece a teoria sistêmica, então é algo que a gente vê que realmente tem um fator sistêmico, tem um fator familiar, tem um fator social, e isso não quer dizer que a gente entenda tudo ainda, porque existem muitos outros fatores que vêm junto com a questão da violência. I study family constellations, and we see the transgenerational factor. Sometimes you don't know the situation what happened there, but one youth, because he wants to belong to the group, exposes himself to a situation of violence too. We see that also. Also, I'm thinking when you're being raised by parents who've been traumatized and don't know how to self-regulate and don't know how to cope, how to deal with difficult situations, then at the very beginning you don't really have a chance to develop or to learn how to self-regulate as well. Because they don't know. And sometimes what's amazing that with EMDR, that I'm working with people who are in their 30s, sometimes 20s, and the teenagers, it's across the lifespan. And with EMDR, actually, I can see the massive improvement of that basic self-regulation skills. So they notice that actually the way of interacting, the way of dealing with things is changing, and they're telling me about it. It's not me who's noticing it. Okay. Ela está dizendo que as pessoas, os jovens, né, ela trabalha muitas vezes com jovens de 20, 30 anos de idade, que não possuem uma capacidade de autorregulação perante a situação de violência. Então eles acabam refletindo e repetindo esse movimento. E quando você utiliza o EMDR, eles próprios comentam e trazem esse resultado para ela, né, que eles conseguem se regular, conseguem lidar melhor, né, com as situações de violência, conseguem ter essa autorregulação para sair desse ciclo repetitivo de violência que gera violência. And it's very beautiful to see a man in his 30s that all his life have been through violent situations. Absolutely. Remember that one a person who was in the detainee center,
And once we finished with EMDR, and he realized, because he wanted his brother to do EMDR outside as well. So in the prison they got EMDR for free. It's part of the NHS. We're providing that service. It's in UK, in England. But then when he realized how difficult it is sometimes to access it outside of the establishment, he came in and he said to me, like, this is the first time I'm actually quite glad I'm in prison. Ela está contando que rapaz que ela atendeu dentro da prisão, estava preso e teve tão bons resultados com o MDR, ele queria que o irmão dele fizesse o MDR também e lá o MDR era oferecido de graça dentro da prisão pelo Estado e fora não, fora você teria que fazer um pagamento. Então ele queria até que o irmão passasse por isso, ele falou, pela primeira vez eu queria até que fosse uma situação inversa, que ele tivesse preso aqui talvez para poder passar pelo tratamento, né, pela terapia, né? It's very beautiful to see that. And do you go every time in prison to work with people there? Work part-time into establishment. And yeah, well, I've got quite regular sessions and I've got a long waiting list as well, like majority of population. But you do individual there or groups? In groups. Ela trabalha na prisão com grupos de pessoas, trazendo o MDR dentro da instituição, da prisionária, e tem até uma grande fila de espera, because they see the results and they feel better and they want to go with you to do treatment. Oh, you have to see my mom, my brother, my sister. E os presos, eles querem, inclusive, gostariam que ela tratasse a família toda, o pai, a mãe, os irmãos, porque because when they come from a situation like this in family, they would like to, porque eles vêm nessa situação de violência familiar, muitas vezes que se perpetua e chegou até eles e eles foram, vamos dizer assim, as vítimas das vítimas da situação e acabaram presos, né? Então eles gostariam que a família toda pudesse passar também por esse tratamento, né? Vamos fechar? It's okay. Unfortunately, to the end, it's a very short time. For us, we would like to stay hours with you, talking and learning, and we thank very much for you to came here and teach us about this protocol that will for sure be very, very useful here in Brazil, because we are experiencing this kind of situation, unfortunately. Yourself and the rest are absolutely amazing. Like, I just met you a little bit, and with the rest of the association, and you can feel amazing spirit and the kind of willingness to help and the energy that goes around. That's absolutely beautiful. It's lovely to be part of it. Ela falou que ela gostou muito daqui, sentiu que realmente é um grupo de profissionais que estão comprometidos em levar esse trabalho adiante, já que tantas pessoas precisam, né? Ela veio para esse evento da Rede Solidária, foi um evento gratuito que ela veio aqui para treinar os profissionais brasileiros, é algo fantástico. Nós só temos aqui a agradecer. We are very, very thankful for you, and we hope you come other times here to teach us more. Thank you very much. Come back to Brazil, yeah. Ela gosta do Brasil, ela já veio aqui outras vezes. Thank you so much. Perfeito, Roberto, obrigado. Vamos lá, continue aí com a programação da Santa Cecília TV, e se você quiser rever esse e os outros programas Pessoas de Valor, você já sabe, lá no site, tá bom? Forte abraço e boa semana. Eu conheci o Marca através da rede social. Alguns amigos compartilharam e indicaram e tal. Quando eu vi a hashtag desenvolvimento humano, me chamou muita atenção, já que eu tenho muito interesse, né, em buscar o meu desenvolvimento, em extrair o melhor de mim. E participei desse treinamento fantástico, né, uma experiência profunda e bem especial. Recomendo muito, é muito individual, é um momento único. E é onde você tem a oportunidade de enfrentar, né, seus monstros e despir, né, de todas as máscaras que a sociedade coloca para você, seus familiares, seus amigos, até você mesmo, né, para fugir da realidade. E é intenso demais, mas acho que é um processo essencial na caminhada de todo ser humano.